Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho, Palavras que Confortam, trazer a vocês mais um tema de estudo em que nós estamos utilizando o livro Um Jovem Obsessor, do Espírito Jefferson, e que foi psicografado por mim. Como vocês observaram nos últimos domingos, nós estamos estudando este livro porque vimos que ele está repleto de temas que são muito interessantes para o nosso conhecimento. E como ele me enriqueceu muito em sua leitura, em sua psicografia, eu achei que seria interessante nós podermos conversar aqui também. Mas antes disso, eu gostaria que nós pudéssemos pedir a vocês para que vocês possam curtir este nosso vídeo, comentá-lo, vocês possam se inscrever neste nosso canal e compartilhá-lo para os amigos, se vocês acharam que vale a pena trazer a eles esses entendimentos que nós vamos trazer hoje, ok? Bem, o tema que nós pensamos em conversar hoje com vocês foi viciação e vampirização. Bem, quero trazer a vocês, como eu estou fazendo sempre, pelo menos um pedacinho, uma passagem do livro que fala um pouquinho sobre isso. Como eu já tinha falado com vocês, para aqueles que já leram e sabem disso, Jefferson, ele foi um obsessor e em um determinado momento de um dos trabalhos que ele estava realizando, ele estava aguardando um dos seus alvos e vendo-o, ele o viu acompanhado por um dos espíritos influenciadores que faziam parte da organização do Jefferson. Neste momento, o Jefferson, ele falou com este espírito. E aí, Cadu, como estamos hoje? Perguntei, jogando para longe meu último pensamento. Nada diferente, chefe, respondeu com dificuldade. Percebendo o estado debilitante de Cadu, gritei. Cadu, você sabia que eu precisaria de você inteiro para me passar as informações que ainda não tenho. Como se atreve a chegar aqui neste estado? E aí ele continuou falando. Cadu sentiu minha raiva irradiando e penetrando em cada fibra do seu ser. Ele sabia do que eu era capaz. Eu podia ser até considerado um líder pé-rapado, mas minha fama já era bem conhecida dentro de nossas rodas. Ele percebeu o quanto tinha sido descuidado em se entregar ao vício. Por isso, partiu rapidamente. Bem, por que eu trouxe essa passagem aqui para vocês? Porque, como vocês podem observar, o alvo do Jefferson, que era um ser, um rapaz que estava encarnado, ele estava sendo acompanhado por um dos integrantes da organização do Jefferson, ou seja, também um influenciador. E este influenciador chegou até o Jefferson já com todos os sintomas do seu vício, num estado debilitante. Quando nós paramos e pensamos, mas o que aconteceu efetivamente com este espírito? Como nosso tema já diz, viciação e vampirização, nós estamos, enquanto encarnados, à mercê das influenciações do plano espiritual, as influenciações boas e não tão boas. Mas também estamos à mercê daquilo que hoje tem-se a denominação de vampirização. Então, o que seria isso? A vampirização é quando você chega, um espírito desencarnado chega próximo de um espírito encarnado e ele absorve deste espírito encarnado aquilo, as energias, os fluidos materializados que este espírito encarnado está produzindo. Ele tem este conhecimento e, tendo-o, ele consegue absorver estes fluidos, trazendo para ele a satisfação, as sensações materiais que este próprio irmão encarnado se encontra. Então, imaginem,
Se temos uma pessoa que está se viciando com drogas, com bebidas, não importa, este irmão, ele, tendo um irmão espiritual que tem os mesmos vícios que este que está encarnado, ele pode aspirar, ele pode sugar essas energias para o seu próprio contentamento. Bem, o que acontece? Da mesma forma, trazendo para o lado material, quantas vezes nós chegamos e nos sentimos um pouco desenergizados quando uma pessoa encarnada chega ao nosso lado? Muitas vezes a gente sente como se estivessem sugando toda a nossa energia. Se vocês já passaram por isso, então vocês conseguem compreender que de uma forma ou de outra, no plano espiritual para o plano material, isso também acontece. Também podemos dizer que se acontece do plano material para o plano material, possivelmente isso também aconteceria do plano material para o plano espiritual. Então, se existem dois espíritos, encarnado e desencarnado, que têm o mesmo vício e de repente eles estão numa simbiose tão perfeita em razão da sua sintonia, que um acaba alimentando o outro nesses fluidos que ambos almejam. Bem, neste caso, o que acontece? Quanto mais este espírito desencarnado vê neste irmão encarnado a sua fonte de prazer, menos ele desejará que este irmão encarnado ele saia deste seu processo. Muito antes, pelo contrário, ele mais e mais incitará este irmão encarnado para que ele possa continuar com seu vício, para que este possa usufruir dessas sensações de euforia, de alegria que aquele irmão que está viciado, que está se viciando, ele sente naquele momento. Então, este processo que nós chamamos deste sugar, desta colaboração mútua entre essas energias, nós chamamos de vampirização. Estamos aqui aproveitando e falando sobre os vícios. Nós estamos falando sobre os vícios das drogas, das bebidas, estamos falando até sobre o vício das apostas, porque tudo isso que é produzido quando a pessoa viciada, ela age naquilo que a faz bem, produz essas energias, esses fluidos que podem sim ser aproveitados pelo plano espiritual. Um aproveitamento, uma energia que é utilizada não só para o seu bel prazer daquele espírito que está vampirizando, como também pode ser armazenada e utilizada em outras situações que essas organizações elas acreditam que seja satisfatório, que seja útil para eles em determinado momento. Quantos mais irmãos se utilizarem desta simbiose matéria e espírito, mais esses irmãos encarnados, eles se vinculam a essas organizações e mais difícil vai ficando deles se desvincularem após o seu desencarne. Então, como nós já falamos nos vídeos anteriores, muitas vezes esses irmãos, quando desencarnam, eles são, entre aspas, capturados por estes irmãos dessas organizações e são também, entre aspas, escravizados para que possam atuar nessas organizações, porque a vinculação existente entre eles os convence de que eles não têm outra saída que não trabalhar nessas organizações. Então, a viciação, ela acontece não só com as nossas ações enquanto estamos encarnados, de utilizarmos esses produtos que nos viciam, usarmos das atitudes, né, que nos viciam também, como, por exemplo, a aposta, aqueles que são viciados em apostas e tudo mais, como também são incentivados pelo plano espiritual para que você possa mais e mais se afundar nesse vício. Lembremos uma outra coisa, muitas vezes
Fica mais fácil para um irmão encarnado cair nesses vícios, porque outrora, em suas outras existências, ele já tinha a semente desses vícios, já tinha na sua vida este tipo de viciação. E nesta existência, possivelmente, ele está buscando mais do que nunca sair dessa viciação, se lapidar, se desintoxicar dessas viciações, mas, dependendo de suas escolhas, pode acabar caindo novamente naquilo que ele tinha como proposta, o aprendizado e o abandono desses tipos de postura. Ok? Bem, eu espero que nós possamos hoje ter trazido para vocês um pouquinho mais de entendimento sobre este assunto. Eu espero que vocês possam continuar conosco no estudo deste livro, de vários estudos, de vários temas que nós podemos ainda extrair desse livro, e que vocês possam ter um ótimo domingo, uma ótima semana, e que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.